Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 3 de outubro, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós celebramos Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e Mateus Moreira e companheiros mártires. No estado do Rio Grande do Norte, durante a invasão holandesa no ano de 1645, os padres André e Ambrósio, juntamente com companheiros leigos, testemunharam justamente com o martírio sua fé em Cristo. E são, portanto, os primeiros mártires do Brasil que nos dão o testemunho do sangue e nos convidam verdadeiramente à fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho. Hoje nós lemos o evangelista São Lucas no capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós retomamos a leitura do livro do evangelista São Lucas, hoje no capítulo 10, justamente continuando esta nossa leitura contínua que estamos fazendo aos dias de semana do evangelista São Lucas. Hoje vemos Jesus que faz esta repreensão a estas três cidades: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. E a acusação contra estas cidades é sempre a mesma: não foram capazes de ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós temos como contraponto justamente as cidades de Tiro, de Sidônia, também as demais cidades que foram capazes de ouvir esta palavra, que foram capazes de se converter. É interessante percebermos isso, porque de um certo modo não deixa de ser também um alerta para cada um de nós, um alerta para a nossa vida, para a nossa caminhada. Porque do mesmo modo que Corazim, que Betsaida, que Cafarnaum tiveram este contato com Cristo, mas não souberam ouvir a sua palavra e pôr em prática, às vezes nós vamos caindo também no comodismo, vamos caindo naquelas facilidades que a vida vai nos apresentando, e apesar de termos um contato próximo, de termos um contato direto com a palavra de Deus, acabamos não vivendo-a em profundidade. É por isso que hoje, ao fazer este alerta a estas cidades, onde Jesus havia realizado a maior parte de seu ministério, ele também faz um alerta para cada um de nós, para que dia a dia possamos verdadeiramente estar dispostos a acolher a palavra. Acolher, ouvir esta palavra e pô-la em prática, porque é a prática cotidiana que irá revelar de fato a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de acolher a palavra de Deus. É interessante também aquilo que Jesus nos fala no versículo 16, quando diz: quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Podemos entender que aqui o Senhor está falando dos seus discípulos que serão enviados em missão para anunciar a boa nova. Quem ouve o mensageiro do Senhor, ouve o próprio Senhor. Quem rejeita o mensageiro do Senhor, rejeita o próprio Cristo. E rejeitando a Cristo, rejeita também o Pai que o enviou. E com isso, Cristo nos convida de fato para que saibamos não somente acolher a sua palavra, mas acolher também os seus mensageiros, acolher aqueles que ainda hoje o Senhor chama para que possam anunciar a boa nova, para que possam anunciar a palavra, o Evangelho,
e assim, ao acolher essas pessoas, saibamos que estamos acolhendo o próprio Cristo. E acolhendo o próprio Cristo, acolhemos também aquele que o enviou, acolhemos também o Pai. E do mesmo modo, ao negarmos a Cristo, acabamos também por negar ao Pai. Ao negarmos acolhimento àqueles que são os enviados por Cristo, acabamos também negando acolhimento a Cristo, negando acolhimento ao Pai. É nesse sentido que hoje o Senhor nos convida para que saibamos ouvir a voz do Senhor que nos conduz ao reino. E ouvindo esta voz, ouvindo a sua palavra, que nos deixemos transformar pelo seu Evangelho, que nos deixemos transformar pelos ensinamentos de Cristo, para que, vivendo a conversão, possamos de fato participar da alegria do seu reino. E que tenhamos sempre o nosso coração disponível para acolher aqueles que ainda hoje o Senhor nos envia para anunciar a sua palavra. E ouvindo, acolhendo estes enviados do Senhor, que disponhamos dia a dia o nosso coração e a nossa vida à conversão, para que de fato possamos participar da alegria do reino. Oremos. Ó Deus, concedestes admirável constância no martírio aos santos André e Ambrósio, presbíteros, Mateus Moreira e seus companheiros leigos. Fazei que o seu testemunho de fé fortaleça as nossas comunidades e estimule a ação missionária de vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.